Povo de Deus, somos convocados para a adoração a Deus. Estamos distantes, mas reunidos ao redor da palavra de Deus, das Escrituras. E a partir do texto de Deus nós somos convidados a adorar o Senhor, declarando nossa confiança no Deus abençoador. Por favor, pegue a sua Bíblia e abra no Salmo 115. Salmo 115, texto localizado na metade da Bíblia, nós faremos a leitura. Diz assim a palavra de Deus como convite à adoração. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o Deus deles, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Porém, Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoa a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos no Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, obrigado pela Tua palavra de bênção sobre Teu povo, por causa de um Deus tão generoso assim, que se mostra nas Escrituras, que se mostra em Jesus. Nós o adoramos, Senhor. Nós louvamos a Ti, ó bondoso Deus, e nós o fazemos em Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos louvar o Senhor nessa noite, nos consagrando, louvando aquele que é fiel, que nos guarda e sempre está conosco. Minha vida
Chegou o momento da gente refletir na Escritura Sagrada e eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 6, a partir do verso de número 45. Marcos 6, verso 45. Eu pedi, espero que você tenha conseguido fazer, a leitura desse texto previamente. Isso enriquece e nos ajuda nesse tempo que vamos refletir sobre a palavra de Deus. Nós temos pregado uma série expondo todo o Evangelho de Marcos e nós hoje temos o privilégio de ouvirmos a Deus a partir do verso 45 do capítulo 6, que diz assim, a palavra do Senhor. Ouça e acompanhe com fé, atenção, coração aberto para receber o ensino do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele, sozinho, em terra. E vendo-os em dificuldade, a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Vamos orar? Deus, somente o Senhor pode falar ao nosso coração. A mensagem será pregada, exposta, mas somente o Senhor a aplica em nosso coração. Somente o Senhor abre o entendimento para o que precisamos apreender e viver. Eu peço em nome de Jesus, usa-me nessa hora, por Tua graça e para a Tua glória. Fale ao coração de cada um dos meus irmãos conforme a necessidade de cada um. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, porque nós vamos passear aqui pelos versículos, ok? Estamos diante de mais um sinal maravilhoso de Jesus. Você já tentou andar sobre as águas? Eu já. Sabe aquela brincadeira, você está andando perto da piscina, e aí você vai andando na borda da piscina e você segue andando e pisa na água e afunda. Óbvio, você não consegue andar sobre a água. E a narrativa mostra para mim e para você um sinal espantoso. Jesus está andando sobre as águas. Mas veja, Jesus é um judeu, um homem como eu e você, como os discípulos que ali estavam, oriundo de Nazaré, tão humano quanto os seus discípulos no barco. E de repente ele está andando sobre as águas, isso é sensacional. Para que servem os sinais? Como nós temos visto até aqui no Evangelho de Marcos, ele relata os sinais para, testemunhar que Deus encarnou e está presente no meio do seu povo que ele mesmo criou. Os sinais estão presentes para mostrar quem é Jesus e sinalizar a sua missão, o que ele está cumprindo na terra. Os sinais apresentam a presença do reino de Deus, já nesse momento em que Jesus está com os seus discípulos. E por último, os sinais apontam
como será o reino de Deus? Como nós viveremos por toda a eternidade? Então, por exemplo, o sinal de expulsão de demônios diz: as pessoas serão libertas. Quando um coxo é curado, um cego é curado, está sendo dito: o reino de Deus é assim, não tem enfermidade. Quando uma pessoa é ressuscitada por Jesus, ele está dizendo: no reino de Deus não há mortos, só vivos. Então, sinais são usados para isso. Então, por favor, comecemos tendo em mente que a mensagem central desse texto lido não é Jesus andando sobre as águas, mas a revelação de quem ele é. Eu entendo que os títulos nas porções bíblicas são bons para orientar quanto àquilo que nós vamos ler. Muito provavelmente em cima do verso 45 na sua Bíblia, você vai encontrar um título. Na minha é: Jesus anda por sobre o mar. E eu acho importante, sim, mas existe uma dificuldade, que às vezes eles atrapalham, esse título atrapalha você entender a mensagem central daquela perícope, que é um conjunto de versículos com uma ideia completa, como aqui. Eu defendo que essa narrativa quer nos ensinar que Jesus é o Deus encarnado, agindo para cuidar dos seus discípulos, do seu povo escolhido em tempos difíceis. Vou repetir. Eu defendo que essa narrativa não está chamando a atenção, não tem como mensagem central Jesus andando sobre o mar, mas revelar para nós quem ele é, o Deus encarnado, agindo para cuidar do seu povo escolhido em tempos difíceis. Deus é nosso amparo, Deus é nossa esperança e Deus é nossa segurança em tempos difíceis. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite, expondo a Escritura Sagrada. Deus é nossa segurança em tempos difíceis. Veja, nós ainda estamos no cenário da missão dos discípulos. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, verso 7 do capítulo 6, Jesus chama os 12 e envia os 12, de 2 a 2, para uma missão. No verso de número 30, eles retornaram dessa missão e estão prestando relatório para Jesus Cristo. Jesus fala com a multidão, multiplica pães e peixes, fala para eles irem para o outro lado. Então, esse é o cenário que nós estamos vivendo. Ou seja, o discipulado de Jesus continua, a missão está em plena ação. A missão está acontecendo, o evangelho tem que ser pregado. O povo está sendo reunido e será resgatado. O povo escolhido do Senhor. E Jesus está treinando os seus discípulos, porque Jesus vai voltar para o Pai e os discípulos darão sequência na proclamação do evangelho para que o Espírito Santo resgate o povo escolhido. Então, por favor, você que tem acompanhado as mensagens, exposições, os sermões sobre o Evangelho aqui na igreja, tenha em mente, Jesus está implantando o reino de Deus e faz isso pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, ensinando o Evangelho. E essa primeira parte do livro de Marcos, nós estamos conhecendo quem é Jesus. Então tenha isso em mente para a gente seguir aqui. Jesus está implantando o reino de Deus. Jesus faz isso ensinando o Evangelho, pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho. E nessa primeira parte, até mais ou menos o capítulo 8, nós estamos conhecendo Jesus Cristo. Lembrar você que o reino de Deus é aprender a viver a vida que Deus preparou para a gente viver. Isso debaixo do governo do Senhor. Então, acompanhe comigo a mensagem dessa noite que quer tratar sobre a segurança em tempos difíceis. Verso 45. A narrativa inicia com a pressa comum do nosso escritor Marcos. O relato é logo a seguir. Marcos tem pressa, e você lembra que nós já falamos sobre isso? Ele tem pressa porque ele quer anunciar ao povo que Deus está presente. O Deus que criou o povo de Israel, o povo judeu, está presente no meio de quem ele criou. Virou gente e veio para redimir o povo da escravidão, do pecado, para uma vida eterna. Então ele tem pressa, por isso começa logo a seguir.
O texto segue dizendo que Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar e passar para o outro lado. Compelir é insistir, é forçar, até mesmo obrigar. Jesus obriga os discípulos a subirem no barco, irem para o outro lado, e o texto diz que é para Betsaida. E é importantíssima essa informação aqui, queridos, porque eles vão para um lugar onde eles ainda não foram, e vão porque a missão continua, e vão anunciar o Evangelho. Todos precisam ouvir a mensagem de salvação, e esta é uma área ainda não evangelizada, que ainda não foi testemunhado do Evangelho. Então Jesus insiste e esses homens vão para o lado de lá. Enquanto ele despedia da multidão, é o final do verso 45. Lembre-se, os discípulos acabaram de voltar de uma missão, verso 30, e eles estavam pregando o Evangelho, expulsando demônios, curando enfermos. Isso sinaliza o reino de Deus presente, o Evangelho para a vida das pessoas. E eles vão continuar fazendo isso. E Jesus os envia à frente dele e ele vai despedir a multidão. Veja, você já perguntou por que Jesus não deixou os discípulos despedirem da multidão junto com Jesus? A resposta está no verso seguinte. Jesus queria ficar sozinho para conversar com seu Pai. Verso de número 46 e 47, nós vamos ver que Jesus despediu a multidão e ele agora vai para o monte, sobe ao monte para orar. Jesus quer ficar sozinho. Jesus precisa de um tempo para conversar sós com seu Pai. E a pergunta para a gente pode ser, o que leva Jesus a fazer isso? Você vai perceber no Evangelho de Marcos que nos momentos de dificuldade no ministério, Jesus vai se dedicar à oração para falar com o Pai. Mas eu quero chamar a sua atenção para a gente olhar o contexto aqui, para a gente buscar perceber o que é que leva Jesus para dedicar-se à conversa com o seu Pai. Primeiro, volta um pouquinho na sua Bíblia, verso de número 29 do capítulo 6. O que aconteceu aqui? João Batista foi morto. Quem é João Batista? Primo de Jesus. Quem o batizou? Alguém amado por Jesus. Foi o seu precursor. Jesus toma conhecimento da morte de João Batista e isso gera dor e sofrimento, porque ele foi assassinado brutalmente por causa do pecado do ser humano. João Batista estava confrontando o pecado de Herodes, de Herodias, e por causa disso ele é assassinado. E Jesus toma conhecimento disso. O pecado tem ceifado vidas. Isso traz dor e sofrimento a Jesus Cristo. E ele quer conversar com o Pai sobre isso. Ele precisa colocar o seu sofrimento diante do seu Pai nessa hora. Você já se perguntou por que Jesus não ressuscitou João Batista? Todo sinal tem um propósito, segundo a vontade de Deus. E ressuscitar João Batista não estava nesse propósito. O verso 30 diz para a gente que os discípulos voltaram, relatando tudo o que eles haviam feito e ensinado. E esse eu entendo ser um outro motivo para Jesus querer conversar com o Pai. Se o primeiro motivo era por causa da dor, do sofrimento, da tristeza por causa da morte de João Batista, o segundo motivo é celebrar, é agradecer, é reconhecer o que Deus está fazendo, porque os discípulos foram, expulsaram demônios, pregaram a palavra, ensinaram o Evangelho, curaram enfermos. E ele então quer estar junto com seu Pai para relatar isso, celebrar isso. Verso de número 34, veja, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles. Por quê? Eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Há uma multidão perdida, uma multidão sem direção. Há muitas ovelhas sem direção, sem cuidado. E isso traz sofrimento para Jesus. Essas ovelhas precisam receber amparo e ensino. E Jesus quer conversar com o Pai sobre isso, porque o seu coração é tomado de compaixão por aquelas ovelhas. Verso 44, é o finalzinho dessa perícope, que informa para a gente que os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Jesus multiplica pães e peixes e milhares de pessoas comem. E
Aqui talvez não fique tão claro para a gente, mas João 6,15 nos ajuda a entender um outro motivo que eu penso ter levado Jesus para falar com seu pai e conversar com seu pai. João 6,15 diz: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. João 6,15. Esse texto é o paralelo registrado por João de quando Jesus fez a multiplicação de pães e peixes e como no final ele foge. Veja, eles estavam querendo pegar Jesus e proclamá-lo rei, mas um rei humano, dentro de uma estrutura de um reino físico. E Jesus não é esse rei. Jesus precisa cuidar do seu coração, porque ele está sendo tentado em buscar o louvor dos homens. Então ele pega e sai e vai para o monte falar com o seu pai, cuidar do seu coração. Jesus está colocando em prática aquilo que ele ensinou para mim e para você. Entrar no quarto e orar em secreto, você e seu pai. Ele não está indo para o quarto, mas para ficar secreto, ele precisa ir para o monte. Por isso ele vai sozinho. Verso de número 45. O desafio da missão é grande. Há uma nova cidade, uma nova localidade que eles precisam ir, Betsaida, mas há muitas cidades para pregar o evangelho. Há muitas pessoas para ouvirem. O desafio da missão é grande, então ele precisa correr e conversar com o pai e falar: pai, me ajuda. Pai, nós precisamos alcançar. São muitas as pessoas perdidas. O pecado destrói, o pecado machuca. São muitas pessoas possuídas. Pai, me ajuda. Pai, me capacita. Ele precisa de até mesmo encorajamento, como Deus fez com Josué. Ser forte e corajoso. Não te mandei eu? E o último motivo que eu entendo é o verso de número 52. Diz assim: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Queridos, falta entendimento aos discípulos sobre quem é Jesus, sobre a identidade de Jesus. É difícil para os discípulos crer, confiar e obedecer. Jesus já tinha multiplicado pães, Jesus já tinha parado, acabado com uma tempestade, sossegado o mar. Isso está lá em capítulo 4, a partir do verso 35. Esses discípulos já participaram disso e aqui eles não conhecem Jesus. Então Jesus vai falar com o Pai. Ele precisa colocar diante do Pai tudo isso que está no seu coração. E eu quero convidar você para pensar sobre a nossa realidade diante desse relato primeiro. Nós temos conhecido o Senhor, glória a Deus, temos crescido no conhecimento do Senhor, mas nós precisamos avançar para algo mais, não apenas crescer no conhecimento, nós precisamos crescer na imitação de Jesus Cristo. Precisamos ser como Ele foi, fazer como Ele fez, viver como Ele viveu. Mais que admirar os feitos de Jesus, nós precisamos imitar a sua vida. Veja o que Deus fez. Deus parou o mundo inteiro, eu estou falando nosso agora, parou o mundo inteiro por meio de uma pandemia. Para quê? Para a gente se voltar para si mesmo? Não! Eu creio convictamente que o que Deus fez foi parar o mundo para nós nos voltarmos para Ele, para nós olharmos para Ele ao perceber a nossa fragilidade. Deus está chamando a atenção do mundo para Ele. Queridos, e nós às vezes, colocando a nossa atenção em brigas políticas, colocando a nossa atenção nos números da Covid, colocando a nossa atenção nos formatos, nas cores das máscaras, e Deus nos chamando para olhar para Ele, para o que Ele está fazendo e como nós precisamos andar e viver com Ele. Meus irmãos, nós precisamos imitar o nosso Senhor. A nossa pressa foi contida. Os nossos movimentos, ir e vir, foram interrompidos. Para quê? Para nos dar uma excelente oportunidade de estar aos pés do Senhor como Jesus fez. De buscarmos o nosso Deus, ter a nossa devoção particular para a gente se parecer mais com Cristo. Queridos, somos chamados à mesma devoção do nosso Mestre, Jesus Cristo, ao seu Pai. Orar, conversar com Ele, colocar o coração e ter o coração cuidado. Então pense comigo. Que sofrimentos têm afligido o seu coração? Corra para Deus, vá conversar com Ele.
O que é que você tem feito que é motivo de celebrar, de agradecer a Deus e de se alegrar com Ele? Corra para Deus, fale para Ele, se alegre na presença dEle, faça como Jesus. O que é que você tem feito para cuidar dos perdidos? Você tem sentido a dor de pessoas que sofrem? O que é que você tem feito? Talvez seja um momento de correr para Jesus e buscar nele isso. Como fazer? Busque o Pai, corra para o Pai em oração. Que pecados te rondam? Que tentações estão vindo sobre você nesse tempo de pandemia, de quarentena, distanciamento social? Quais são as suas lutas internas para serem fiéis, para ser fiel a Deus? Corra para Deus em oração. Ele é o único que pode te livrar de pecar contra Ele. Qual a sua percepção da dificuldade da missão? Talvez você olhe assim, a missão para mim é difícil demais, porque viver o Evangelho em obediência a Deus é algo muito difícil. Eu sou sempre cercado e tentado para fazer e viver de acordo com a minha vontade, não com a vontade do Senhor. Então, corra para Deus, porque é Ele que vai te capacitar e te fortalecer para a missão. Verso 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Jesus tem uma longa conversa com seu Pai. No mínimo, 9 horas. Do final da tarde, pense aí, umas 18 horas, até a 4ª vigília, que começa às 3 da manhã. Então, Jesus teve uma grande, longa conversa com seu Pai. Era muito assunto? Sim, mas eu penso que não é esse o maior motivo. O maior motivo de Jesus se dedicar tanto tempo com o Pai é a alegria de estar junto do seu Pai. É a alegria de desfrutar da presença do Pai, da amizade do Pai, do aconchego do Pai. Você já conversou tanto tempo com alguém? 9 horas, direto assim? A gente só faz isso, se você já fez, com alguém que a gente ama muito. Com alguém que a gente quer conhecer mais, quer desfrutar de uma amizade mais profunda. E lá está Jesus. Mas perceba algo maravilhoso aqui. Marcos nos mostra que mesmo dedicando todo esse tempo lá, Jesus continua atento à situação dos seus discípulos. Porque Jesus, ao perceber a dificuldade, verso diz aí, vendo-os em dificuldade, aí se você pular e for lá para o meio, veio ter com eles. Então Jesus está falando com o Pai, conversando com o Pai, mas está atento ao que está acontecendo com seus discípulos. Há uma força contrária, o vento está soprando contrariamente, eles estão tentando remar e guardar a estabilidade da embarcação, mas todo o medo dos discípulos é conhecido por Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, queridos. Lembre, Jesus é quem os envia para o outro lado. Jesus os manda navegar. E isso me faz pensar que obedecer a Jesus geralmente vai gerar turbulência na nossa vida. Obedecê-lo vai gerar luta contra o pecado. E isso é uma turbulência na vida. Às vezes vamos ser perseguidos, como muitos irmãos nossos são perseguidos em todo o mundo, por causa da sua obediência a Jesus Cristo. Embora eles o tivessem perdido de vista, Jesus em nenhum momento tirou os olhos deles. Isso é sensacional. Porque quantas vezes eu esqueço que Jesus está comigo? Eu tiro os olhos de Jesus e Ele nunca me perde de vista, nunca te perderá de vista. O Salmo 33, verso 13 diz: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Provérbios 15, verso 3. Anote aí, Provérbios 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Fala da onipresença. Contemplando os maus e os bons. O Senhor está olhando para mim e para você. E Jesus parece, sim, interromper o seu tempo de conversa com o Pai para poder socorrer quem precisa, cuidar de quem precisa. E eu quero abrir um parêntese aqui. Preste atenção. Jesus, o Filho de Deus, interrompeu a sua
intimidade, estar na presença do Pai no céu, para vir a esse mundo cheio de pecadores e morrer na cruz no nosso lugar, para que nós jamais sejamos separados do nosso Pai. Louvado seja o Senhor. E ele interrompe aqui esse tempo para ir cuidar dos seus discípulos. E como que ele vai? O verso diz para a gente que ele vai andando por sobre as águas. Agora pense comigo, aquele que criou os mares, os rios, os lagos, a água, está caminhando sobre ela. Isso é sensacional. Queridos, o texto diz no final que ele queria tomar a dianteira. E o que significa isso? Significa que Jesus queria passar por eles e chegar do outro lado primeiro? Não é isso. Como eu disse para você, o que o texto chama a atenção como mensagem central não é o fato de Jesus andar sobre as águas, mas é Jesus mostrar quem ele é, o Deus encarnado, que cuida do seu povo escolhido, dos seus discípulos, nos momentos difíceis da vida. Existem 3 atitudes de Jesus aqui intencionais que mostram, que revelam, que testificam, que testemunham que ele é Deus, o Deus criador do universo. Eu vou mostrar 2 para você agora, depois eu mostro a terceira. A primeira é andar sobre o mar. Veja, o Antigo Testamento testemunha que andar sobre o mar é uma manifestação do Deus criador de todas as coisas. Salmo 77, verso 19. Vou esperar você abrir. Salmo 77, verso 19. Salmo 77, verso 19. Diz assim: pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. É uma linguagem poética, mas falando que o nosso Deus anda sobre o mar. Tem outros textos que eu não vou ler aqui, mas você pode anotar. Você vai ler essa semana Jó 38:16, e lá Jó testemunha sobre isso. Isaías também 43:16. Jó 38:16, Isaías 43:16. 2 textos que mostram que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Criador, Trino, Yahvé, anda sobre as águas. E Jesus, ao andar sobre as águas, está testemunhando disso, dizendo, ele é o próprio Deus, porque ninguém nunca viu um homem andar sobre as águas. Isso é impossível. Jesus andou. Sensacional. Ele está dizendo, eu sou Deus. Mas a segunda atitude de Jesus é querer tomar a dianteira. Será que você já começou a pensar sobre isso? Por que querer tomar a dianteira vai fazer os seus discípulos pensar que Jesus Cristo é Deus? Existem 2 teofanias, aparições visíveis de Deus no Antigo Testamento antes da encarnação de Jesus Cristo. E elas são conhecidas desses discípulos porque eles são judeus e conhecem a história do povo judeu. Então, eles sabem disso. A intenção de Jesus é mostrar que ele é Deus, mostrar a glória de Deus como Filho de Deus. As 2 teofanias acontecem no Antigo Testamento, uma com Moisés e outra com Elias. Moisés, em Êxodo 33, o verso 22, você pode ler do verso 15 até o 23, Êxodo 33, do 15 ao 23, mas eu vou ler só o verso 22, diz assim, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Lembrando você, Moisés queria ver a glória de Deus, Deus falou assim, você não pode ver. Então, você vai ficar na penha, eu vou passar, vou botar a mão e quando eu passar, eu vou tirar a mão e você vai me ver pelas costas. Isso está na mente dos discípulos. Jesus querer tomar a dianteira, ficar à frente deles, deve lembrá-los de que Jesus é Deus, porque Deus fez isso. Fez com Moisés e fez também com Elias, quando Elias está fugindo. Você vê isso lá em primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 10 até o verso 13. Então Jesus está dizendo, eu sou o próprio Deus encarnado. Aquele que vocês ouviam as histórias está aqui, junto com vocês. Isso é sensacional, meus irmãos. Jesus intencionalmente está mostrando. Bem, como os discípulos, eu e você, somos atirados de um lado para o outro por causa das tempestades que enfrentamos nessa vida. Como discípulos,
ainda veremos o nosso Senhor face a face. Mas como os discípulos, nós temos a certeza de que Ele está olhando para mim e para você, não nos perdendo de vista. Como discípulos, um dia veremos a realidade mudada para melhor, porque Ele está conosco. Seja onde você estiver, seja o que você estiver enfrentando, doença ou perigo, perseguição ou pecado, medo ou ansiedade, Jesus te conhece, sabe do que você está passando e vem até você para te socorrer. Queridos, os mesmos olhos que estavam sobre aqueles discípulos, sacudidos pelo mar, estão continuamente, constantemente olhando para mim e para você. E Jesus já mostrou o seu poder. Nós já vimos os sinais aqui, Jesus mostrando o seu poder sobre a enfermidade, sobre os demônios, sobre a natureza e sobre a morte. Ele já mostrou isso, para que você possa confiar que Ele vai te socorrer, que você pode esperar nele. Talvez como os discípulos, nós soframos por um pouco. Veja, Jesus não foi logo quando viu. O texto nos leva a entender que eles ficaram tentando remar e sofreram por um pouco. Jesus está ensinando que muitas vezes eu e você vamos sofrer sim. E Ele vai permitir, seja para a gente se aproximar mais dEle, seja para que a gente vença algum pecado resistente, persistente, seja para nos transformar. Ele vai muitas vezes permitir que eu e você passemos por um período de sofrimento. Mas aí temos que ter confiança, perseverança e paciência. Não sei se você já leu a pastoral desse domingo, eu quero incentivar você a ler porque fala sobre paciência e isso é importantíssimo em tempos que vivemos agora. Muitas vezes nós enfrentamos situações difíceis sim, e Deus nos permite passar por elas, porque Ele tem algo a nos ensinar, algo para nos transformar. Como você ouviu pela manhã sobre Jó, lemos na liturgia, Jó é um livro que mostra para a gente o quanto Deus ama e o quanto Deus permite um sofrimento específico na vida de um homem para resgatá-lo da sua justiça própria. Justiça própria é a confiança em si mesmo para ser aceito diante de Deus. E Deus precisa arrancar isso de Jó. E para arrancar isso de Jó, Deus precisa permitir que ele passe por todo aquele sofrimento. Usando o diabo, usando amigos que não tinham discernimento espiritual e usando o testemunho de quem Deus é, que começa a partir do capítulo 38. Queridos, versos 49 a 51. Jesus não é reconhecido pelos discípulos. Eles não sabem quem é. Eles acham que é um fantasma. É óbvio, ninguém nunca viu um ser humano andar sobre as águas. Então, deve ser um fantasma. E eles estão tomados de medo. E somente a presença de Jesus tira o medo. Veja comigo. Chegando perto, quando ele pode ser visto e reconhecido, Jesus diz o quê? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sou eu, não tenho medo. Tenham coragem, calma. Tanto o paralelo de Mateus 14, 27, quanto o paralelo de João 6, 20, registram a mesma afirmação. Jesus diz, sou eu, não temas. Nós vamos encontrar alguns sou eu, mas invertido, eu sou, na Bíblia, sempre acompanhado de não temas. Lá em Gênesis 26, 24, nós lemos assim, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. E aqui, essa afirmação de Jesus, ela não é sem propósito, não é algo sem intenção, ela é proposital e intencional. Quando Jesus diz, sou eu, ego eimi, no grego, ele está dizendo que ele é o Deus revelado, autossuficiente, autoexistente, o Yahvé, aquele que é, que sempre existiu. Veja, Êxodo 3,14, quando Moisés vai ser enviado por Deus, Deus diz assim para ele, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou
a vós outros. É a mesma declaração que Jesus usa aqui. Queridos, Jesus está dizendo, eu sou aquele Deus que vocês conhecem e creram durante todo o seu tempo. Eu sou vai aparecer novamente aqui, lá em 14:62, Marcos, dizendo quando Jesus é inquirido, quando está preso, e ele diz, sim, eu sou. Ele está dizendo para mim e para você que ele é o Deus verdadeiro, o Deus do Antigo Testamento, o Deus eterno, o Deus que sempre existiu, que cuida de mim e de você, que governa o mundo, que soberanamente cuida de todas as coisas. E Jesus acalma os temores dos seus discípulos ao declarar que ele é o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, Eterno, Soberano. E essa é a terceira, eu falei para vocês que tinham 3 atitudes intencionais de Jesus, essa é a terceira. Que segurança os discípulos podem ter e que segurança eu e você podemos ter. Quem está conosco é o grande Eu Sou, Jesus, o Filho de Deus encarnado. Ao subir no barco, o vento contrário cessa imediatamente. Verso 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Note, ao subir no barco, Jesus volta a mostrar que ele é gente, que se identifica com seus discípulos. Ele é Deus, mas ele é gente, para se identificar com as nossas dores, com os nossas dificuldades, com o nosso sofrimento, para deixar claro que ele entende os discípulos e para testemunhar a nossa dependência de Deus. Todos nós sentimos medo. E quantas vezes tentamos lidar com esse sentimento do medo sozinhos, com a nossa própria força? Queridos, em épocas de incertezas, ou uma época como nós vivemos agora, incertezas quanto à economia, incertezas quanto ao trabalho, incertezas quanto à saúde, incertezas quanto aos relacionamentos, que gera medo, insegurança, nós vencemos esse medo quando temos a certeza de que Jesus está conosco, no barco da vida, reconhecendo que Ele é, não apenas que Ele está no barco, mas que em Ele é o Todo-Poderoso. Reconhecer a presença de Jesus conosco, o Deus Todo-Poderoso, é antídoto, isso, contra o medo, para o medo. Quando Jesus está no barco, as dificuldades são confrontadas por Ele e a calma chega, não apenas no vento ao redor, mas no nosso coração. E, para finalizar, versos 51 e 52, 51 parte B, os discípulos ficam atônitos, vocês viram aí? Ficaram entre si atônitos, ou seja, espantados, perplexos, maravilhados. Mas o verso diz, no final do 52, que o coração estava endurecido. Embora perplexos, maravilhados, o coração está endurecido. Eles não compreendem o que está acontecendo. A dureza de coração não significa que eles não estavam abertos ou seriam incapazes de sentimentos. Dureza do coração quer dizer falta de entendimento, dificuldade de percepção, insensibilidade às verdades eternas, o que está acontecendo ali. O coração humano precisa ser continuamente ensinado para conseguir entender e para não esquecer as verdades espirituais. Vou repetir. O coração humano precisa ser continuamente ensinado para aprender e não esquecer as verdades eternas do Evangelho. Por isso que eu e você temos que pregar o Evangelho para nós todos os dias. Porque somos fáceis em esquecer quem Deus é e o que Ele está fazendo. Como nós, muitas vezes, também fazemos, os discípulos ali fizeram. Às vezes nós estamos mais atentos e preocupados e perplexos pelo fato de que Jesus anda sobre as águas, do que Jesus está se revelando a nós como Deus soberano que cuida de cada um de nós em meio às nossas tempestades. A dificuldade para crer dos discípulos pode estar em questionamentos como esses. Talvez seja o meu e o seu também. A dificuldade em crer dos discípulos
pode estar em questionamentos como esses. Ele é homem como nós. Como crer em Jesus como Deus se ele é um homem como eles? Dormiu no outro barco, estava cansado. E essa é a dificuldade de entender a encarnação, Deus presente. Talvez outra pergunta que impeça o crer seja: escolher homens como nós para segui-lo? E aí é a dificuldade de crer na graça, no favor imerecido. Talvez uma outra pergunta seja: o que Jesus está fazendo entre nós? O que Deus está fazendo entre nós? E aí a dificuldade de crer na redenção espiritual, no projeto de resgate de um povo para si. Não basta crer nos milagres de Jesus. É preciso transferir essas verdades para as circunstâncias da vida. Não basta crer nos milagres, nos sinais de Jesus. É preciso transferir as verdades ali reveladas para as circunstâncias da nossa vida. Por que a afirmação não haviam compreendido o milagre dos pães? Bem, lembrando você, eles acabaram de passar por isso. Jesus passou a noite orando, já é madrugada, e Marcos relata que eles não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o coração estava endurecido. Bem, o que essa afirmação chama a nossa atenção? Eles não compreenderam que Jesus, ou quem é Jesus, né? A identidade de Jesus, nós já vimos. Jesus teve que mostrar que ele é Deus. Mas, ao relacionar com o milagre dos pães, e não citar peixes, Marcos está fazendo a gente pensar que Jesus se revela como o pão da vida. A provisão para todo o povo de Deus. Queridos, mais uma vez, aquele que desceu do céu. Abra sua Bíblia comigo. João, capítulo 6, verso 48. João, capítulo 6, verso 48. Olha só como Jesus fala comigo e com você. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Glória a Deus. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quando nós lemos aqui o verso 52, você pode voltar para Marcos, eles não haviam compreendido o milagre dos pães, é porque Jesus está apontando que ele é o pão vivo que desceu do céu, que provê todas as necessidades de milhares de pessoas. Lá em Êxodo 16:4, nós lemos assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. A multiplicação dos pães e peixes aponta para Jesus, o pão do céu, o pão vivo, o alimento de Deus que provê as necessidades de todo e qualquer ser humano que se voltar para ele. E aponta para a ceia, onde Jesus, semelhantemente do que fez aqui, vai tomar o pão e agradecer. E vai partir o pão como o seu corpo, como ele falou, que a minha carne será dada. Jesus que convida para o banquete na ceia, convidou para o banquete aqui. O Jesus que chama os seus discípulos para o descanso, no verso de número 31, diz para nós que o verdadeiro descanso está nele, a partir da sua ressurreição, ao recebermos vida dele. Então foi isso que os discípulos não entenderam, não compreenderam. O coração estava endurecido, impedido de entender. Louvado seja o Senhor. Os sinais carregam mais do que um significado que muitas vezes está aos nossos olhos. Há um significado que somente com mais atenção, com meditação, com reflexão, nós vamos entender. Os relatos bíblicos, os sinais, os milagres, os prodígios de Jesus mostram que Ele é Deus e que Ele está presente no meio do seu povo. Os sinais aconteceram para levar os homens até Deus pela fé em Jesus, reconhecendo
Deus entre o povo. Deus presente é a certeza de segurança em tempos difíceis. Deus presente é a certeza de segurança em tempos difíceis. Podemos enfrentar os ventos contrários. A vida é assim, porque o Filho de Deus, estando conosco, nós vamos chegar do outro lado. Queridos, não é o fato dos discípulos remarem bem que fez com que eles chegassem em segurança, mas é o fato de Deus estar com eles. Quanto você tem remado? Quanto cansaço você tem experimentado porque tem conduzido a sua vida remando quando Jesus está querendo conduzir? Venha para Jesus, entregue-se a Jesus Cristo, deixe Ele conduzir a sua vida. O nosso coração é duro, o meu coração é duro, o seu coração é duro, ou seja, difícil de reconhecer quem Jesus é e de se entregar a Ele em confiança. Quantos milagres já vimos de Jesus e ainda duvidamos que Ele pode nos socorrer nos momentos difíceis? Quantas verdades você já ouviu, quantos sermões pregados você já ouviu sobre quem é Jesus e você ainda enfrenta dificuldades para se entregar em confiança no que Ele está fazendo? E Ele, mais uma vez, apresenta aos seus discípulos quem Ele é. Mais do que se admirar de Jesus andar sobre as águas, mais do que se admirar dos milagres de Jesus, nós desejamos estar com Ele, ouvir dEle, conviver com Ele, falar com Ele, sentir-se cuidado e amparado por Ele, desfrutar da amizade dEle, do amor dEle, do cuidado dEle, desse olhar para mim e para você. Que privilégio, queridos. Eu e você somos amados pelo Deus Criador, que se encarnou, se identifica comigo e com você e tem cuidado de nós em nossas tempestades. Vivemos para manifestar essa glória. Sabe por quê? Porque essa glória se revelou a nós. Louvado seja o Senhor. Más notícias. Sim, sem Jesus, a pior tempestade que você vai enfrentar é a condenação eterna ao inferno. Uma ausência de Deus, onde sob a ira de Deus você enfrentará sofrimento por toda a eternidade. E essa é a má notícia, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. E para piorar a situação, não há nada que você possa fazer, não há remo que você possa usar para chegar até Deus. Mas existe uma boa notícia. A boa notícia é que Jesus oferece vida eterna e abundante para você. Basta que você creia que Ele é o Deus vivo e encarnado, que morreu no seu lugar para te dar vida por toda a eternidade. Confesse os seus pecados, abra mão da sua pretensa autonomia, dessa soberba de querer fazer as coisas por conta própria e entregue-se a Jesus, pois Ele está te chamando. Ele está vindo até o seu barco. Ele está agora no meio da sua tempestade, dizendo: deixe eu conduzir a sua vida. Eu quero terminar com uma ilustração. Certa vez, uma embarcação, um navio, estava enfrentando uma tempestade. Ventos fortes, chacoalhando o barco. As pessoas começaram a correr de um lado para o outro, buscando boias, botes salva-vidas. E enquanto as pessoas estão correndo, um homem viu uma criança lá na proa, brincando com seu carrinho, e o carrinho balançava junto com o barco e ele sorria. E aquele homem que viu falou assim: ei, vai procurar sua mãe, você não pode ficar sozinho, o barco pode afundar, vá procurar socorro. E a criança, rindo, olha para ele e diz: não se preocupe, meu pai está conduzindo o navio, eu sei que ele está nos conduzindo fazendo o melhor. O nosso Deus está conduzindo todas as coisas. Confie nele. Vamos orar. Senhor, salva-nos de nós mesmos. Salva-nos quando somos oprimidos pelas tempestades da vida.
livra-nos de pecar contra Ti. Senhor, quando o nosso coração estiver obscurecido pela incredulidade, quebra o nosso coração. Jesus, acalma a tempestade. Tantas vezes não é de fora de nós, mas há dentro de nós. Abre os nossos olhos para vermos quem o Senhor é e saber que o Senhor está conosco. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que Te reconheçamos como o Deus conosco, o Deus Emanuel. Venha ao socorro de cada um dos meus irmãos e irmãs que nessa hora precisa de experimentar o Teu acolhimento, a Tua palavra dizendo, eu sou e estou contigo. Visita os meus irmãos que estão tendo lutas terríveis com tentações, deles vitórias. Senhor, leva ao arrependimento aqueles que estão cegos pelos pecados que têm cometido. Em nome de Jesus, Deus, nós recorremos a Ti, porque nós não temos outro. Tu és o único e verdadeiro Deus, o Deus a quem nós servimos, amamos e por quem queremos existir, manifestando glória. Obrigado, porque o Senhor está no controle do mundo, portanto, no controle da nossa vida. Dá-nos paciência, confiança, dependência e alegria em desfrutar da segurança em tempos difíceis, porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos na dependência do Espírito Santo que habita em nós. Todo aquele que é discípulo de Jesus Cristo é a habitação do Espírito. Veja comigo, Jó 32:8. Jó 32:8 diz: na verdade, há um Espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Na verdade, há um Espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Pertencemos ao Senhor, somos do Senhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que pode dar a nós toda a sabedoria. Nós dependemos dEle, queridos. Dependemos do Espírito Santo. Então quero convidar você para nós orarmos, colocarmos diante dEle aquilo que nós precisamos do Senhor para vivermos segundo a Sua vontade. Vamos orar? Deus, nós reconhecemos que sem Ti nada somos. Nós Te agradecemos porque Espírito Santo habita em nós. E Senhor Espírito Santo, capacita-nos. Mais uma semana está diante de nós. Precisamos de força para vencermos as tentações e não pecarmos contra o Senhor. Precisamos de ousadia para proclamarmos o Evangelho da graça do Senhor. Precisamos de paciência para aguardarmos aquilo que o Senhor está fazendo. Precisamos de resiliência diante dos sofrimentos, das dificuldades, dos desafios. Nós precisamos de renovo diante daquilo que foi tirado de nós. Precisamos de restauração diante daquilo que perdemos. Precisamos, ó Deus, da Tua contínua ação sobre as nossas vidas. Precisamos, Deus, que o Senhor, nos momentos difíceis da nossa vida, nos dê a certeza que está conosco. Por isso, pela certeza de que o Senhor segue conosco, é que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Eu quero convidar você para nós terminarmos nosso tempo hoje com um louvor a Deus. É o nome do hino, louvor a Deus. Não se esqueça, o Todo-Poderoso é nossa feliz companhia. O Todo-Poderoso é nossa feliz companhia. Vamos louvar com esse hino. Louvai a Deus, soberano Senhor.
Que o Senhor, Todo-Poderoso, Soberano, te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, a direção, a unção e o poder, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, alguns breves comunicados. Mais uma semana se passou e nós continuamos ainda sob essa imposição do distanciamento social para nossa segurança, saúde nossa e também de outros. E temos então esse excelente momento para aprofundarmos a nossa intimidade com Deus, buscando em oração, colocando o nosso coração em confiança nele, lendo a palavra, porque quanto mais conhecê-lo, mais nos dedicarmos à leitura, vamos entender o que Deus quer falar ao nosso coração. Mas também podemos ligar uns para os outros. O exercício da comunhão está não apenas quando nos encontramos aqui no templo, queridos. Não se esqueça disso. E nós precisamos ligar, fazer contato uns com os outros, receber, fazer. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Somos um corpo em Cristo Jesus. Então é importante, especialmente no momento que temos vivido em nossa igreja, ligar, orar, ver como está, como eu posso te ajudar. Olha o que Deus falou ao meu coração nesse dia. Então quero incentivar você a continuar fazendo isso. O conselho continua nesse pastoreio à distância, por contato usando a tecnologia. E eu quero pedir que você também faça isso, tá bom? E você pode ligar para os pastores, pode ligar para os presbíteros, para os diáconos, porque nós também precisamos da oração de vocês, de ouvir a voz de vocês e de saber que vocês estão intercedendo e cuidando de cada um de nós, tá bom? Eu quero agradecer também, em nome do Conselho, a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas e a sua generosidade. Isso tem permitido que nós não apenas cumpramos todos os compromissos da igreja, mas ajudemos pessoas, famílias que já estão sofrendo o impacto desse tempo parado que a pandemia impôs. Então, muito obrigado. Deus tem trazido riqueza, tem te dado em abundância para que você seja generoso para com a obra do Senhor e assim Ele seja glorificado e adorado. Algumas irmãs têm feito, inclusive, máscaras, vendido as máscaras e feito do valor oferta para missões. E isso tem dado honra e glória ao Senhor e abençoado os missionários do campo. Então, quero agradecer, porque eu sei que o Senhor tem feito isso, levado o seu coração a essa fidelidade. Papai e mamãe, eu quero incentivar você a pegar essa mensagem que você ouviu hoje, transformar em uma mensagem curtinha e conversar com seus filhos, com seu filho, sua filha, orar com eles para que eles entendam a importância da palavra de Deus diante dos momentos difíceis, a certeza de que Deus está conosco. O seu filho também sofre, o seu filho também tem lutas, ansiedades por causa desse momento que tem vivido. Então, use a palavra, porque a palavra vai falar ao coração e fortalecê-los. Você que é membro da Igreja Presbiteriana de Brasília recebeu na última quinta-feira um e-mail comunicado, reservado, foi enviado especificamente para você que é membro, com algo importante para a vida da igreja, que diz respeito à realidade da igreja. E se você tem alguma dúvida, eu quero incentivar você a entrar em contato com um dos pastores ou um dos presbíteros. É um tempo de lamentação, é um tempo de choro, é um tempo de dor, é um tempo de nós chorarmos com quem chora. Há tempo de alegrar com quem se alegra, mas há tempo de chorar com quem chora também. Jesus ensinou isso e Jesus fez isso. Quando era hora de chorar, porque Lázaro, seu amigo, tinha morrido e as suas irmãs estavam chorando, ele chorou, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. Porque a emoção tem lugar no nosso dia a dia.
Então esse é um tempo de nós investirmos mais na intercessão, investirmos mais no cuidado do nosso coração para sermos instrumentos para auxiliar esses queridos que estão sofrendo. Então, guarde isso no seu coração. Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Lá em 1 Coríntios 12, 26. Então, incentivo você a dedicar um tempo de oração, especificamente por causa desse comunicado que você recebeu. Terminando aqui, uma boa noite para vocês, que Deus dê uma excelente semana, especialmente na intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo.